bem-vindos ao Ecos da Presença. Vamos falar hoje sobre o envelhecimento, as demências e a imagem de Deus em nós. Vem comigo? Meu nome é Maurilene Bacelar, eu sou médica psiquiatra de profissão e uma filha amada de Deus de todo o coração. Existem alguns princípios que nós precisamos fundamentar nossa vida na teologia cristã. Mas sociedade utilitarista, vida, movimento, trabalho competem com a ideologia que Cristo propôs para nós. Em muitos momentos, na palavra de Deus, a ideologia proposta para o reino de Deus ela é totalmente diferente da ideologia proposta ao mundo. Mas é muito comum que no dia a dia a gente misture as duas coisas e não tenha a compreensão do que a palavra de Deus propõe. Por isso é importante renovar a nossa mente pela palavra. Por isso, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, a leitura, a prática da leitura da palavra é uma renovação constante da nossa mente. Isso é muito importante para a saúde mental, porque a saúde espiritual, ela propõe para nós bem-estar. Ela propõe para nós o shalom de Deus, a paz integral de Deus e o bem-estar do Senhor em nós. Essa é a proposta do Senhor para nós. Então, estar em busca de uma saúde mental é estar em busca de compreender quem eu sou em Deus e o que a palavra de Deus diz para mim. E uma das coisas que nos fundamenta é que a palavra de Deus diz que nós fomos criados por amor. Ele nos amou primeiro. Não é isso que tem em 1 João 4,19? Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. E em Gênesis 1,27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, em momentos onde você não reconhece a sua imagem ou não sabe quem você é, eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque é isso que ele diz que eu sou. Essa é a verdade de Deus sobre mim. Então, imagina, eu não entendo a grandeza de quem Deus é, então você também não pode entender pelos olhos humanos a grandeza do que você é e do que Deus te criou para ser, porque ele te criou para ser a imagem e semelhança dele, e ele plantou isso em você quando ele soprou o espírito da vida, a vida pulsante. E diante de nós se descortina isso. E eu vou todo dia ter que escolher. Eu vou viver a verdade de Deus para mim e a certeza de que eu sou criado, que eu sou imagem de Deus, ou eu vou viver perdido na minha identidade, no meu propósito. Ser a imagem de Deus não depende do que eu faço. Não depende de para que eu sou útil. Não é pelo utilitarismo. Então, Jesus ele trouxe uma proposta de valorização do outro, de grupos pequenos, das famílias. Quando Jesus diz assim: onde estiver dois ou três em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus valorizou o encontro com o outro. Jesus valorizou os pequenos, as crianças que tantas vezes nos forçam a parar, nos forçam a, eu tenho que trabalhar, mas tem uma criança perto, eu não dou conta de estar toda hora trabalhando, eu tenho que parar. Essas paradas, a sociedade utilitarista, o capitalismo, o mercado, ele vai dizendo para a gente, não pode parar. Time is money. Você tem que produzir toda hora. Isso não é a ideologia do evangelho. Isso não é a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é gente. A proposta do Senhor é relacional. A proposta do Senhor é que eu vou aprender dele, com ele e com o meu próximo. Então, o meu próximo me ensina sobre o Senhor. E alguém pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado na rua e vários religiosos passaram por ele e disseram: oh, por motivos religiosos nós não vamos acudi-lo, por preconceitos nós não vamos fazer nada, porque nós somos do Senhor. Mas o samaritano foi lá, cobriu aquele homem, pagou para ele e foi o próximo dele, né? Então, o evangelho nos chama à proximidade, não ao utilitarismo. E o envelhecimento nos convida a olhar para isso. A primeira vez que eu tive contato com o envelhecimento de uma forma, acho que para mim foi assustadora, eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe internou no hospital e eu fui acompanhá-la, eu era muito grande, muito madura, eu fui cuidar da minha mãe com essa idade. E era uma enfermaria dupla,
E a senhora que estava no outro leito não tinha acompanhante, então eu meio que fiquei cuidando da minha mãe e da outra senhora por alguns dias. E a outra senhora era bem idosa e bem debilitada. E eu lembro que naquele momento olhar para a fragilidade do corpo idoso, para mim me assustou. E eu entrei numa de Senhor, por que isso? E a criatura questionando o Criador ali ignorantemente. Mas, Senhor, por que você nos criou assim para envelhecer? E é como se Deus tivesse muitas vezes cometido um erro, como a gente faz o tempo todo, quando questiona a finitude, a passagem do tempo. Mas é exatamente a finitude e a passagem do tempo que nos mostra que nós somos pó. Isaías 40 diz: consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor, mostrem a eles que eles são pó. Isso é consolo, porque é na finitude, é na consciência da finitude que eu me deparo com a minha necessidade de Deus e do outro. É que eu me deparo com o que faz sentido mesmo e o que realmente vale a pena nessa vida. E eu me deparei com essa questão com 12 anos e comecei a perguntar isso para o Senhor. E veio depois de um momento ali, como eu quero envelhecer. Eu entendi que eu vou envelhecer, entendi ali aos 12 anos, eu vou envelhecer. Como eu quero envelhecer? Que tipo de idosa eu quero ser? E aí eu comecei a pensar nisso muito cedo. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero envelhecer com você. Não importa o que acontecer, eu quero envelhecer falando de Jesus. Eu quero envelhecer lendo a Bíblia. Eu quero envelhecer cantando louvores. E aquilo ali foi brilhando meus olhos e o corpo físico debilitado perdeu muito a importância para mim, porque eu foquei em como eu quero que o meu espírito envelheça e na honra que a Bíblia traz, na sabedoria daqueles que tiveram uma vida longeva, uma vida longa com o Senhor. E eu aceitei envelhecer. E assim caminhamos todos nós para esse momento. Não tem como fugir disso. A gente vive numa sociedade que foge disso, que paga dinheirão para não ficar velho, que paga dinheirão para preocupar excessivamente. Não é que eu não vou cuidar do meu corpo é templo, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde de forma integral, meu corpo é templo do Senhor, mas muito mais é o brilho do Senhor em mim. Eu preciso entender o lugar de cada coisa. E o grande temor do nosso século, para quem não morrer de outra coisa, eu gosto de dizer assim, bom, se não morrer de outra coisa, a grande chance é de você ter uma demência. Mas, claro, tem estudos mostrando formas de prevenir cada vez mais, né? Também tem outras formas de morrer tranquilinho. Não estou querendo dizer que todo mundo vai ter demência. Mas é um risco que aumenta com a idade, que aumenta com o envelhecimento, embora não seja exclusivo. Existem vários tipos de demência, o Alzheimer é o mais falado, é pouco falado, mas muito frequente, a demência vascular, que ela está atrelada a doenças vasculares, como diabetes, pressão alta, que vai causando lesão de pequenos vasos no cérebro. O Alzheimer é uma alteração de uma proteína do cérebro. Com o tempo, essa proteína desgastada, ela vai fazendo com que neurônios vão morrendo. E o cérebro, as células dele, elas não se regeneram como a da pele. A pele vai sempre regenerando, mas o neurônio é uma célula complexa. Então, o neurônio funcional, ele não se regenera, ele não se refaz. Então, à medida que a gente perde neurônios, a gente perde também função. Então, o idoso que começa a demenciar, ele começa a perder suas funções, às vezes cognitivas, pensamento, aprendizado, executivas, como fazer as coisas, às vezes o movimento, a fala, a memória, perde muita coisa. Mas eu gostaria de dizer nesse vídeo que tem uma coisa que ele não perde, que é a imagem de Deus nele, porque ele foi criado como imagem de Deus e nenhuma doença tira de alguém a imagem de Deus nele. Então, quando eu olho para alguém, eu olho a imagem de Deus. Você tem a imagem de Deus em você e o meu olhar para você precisa ser o olhar de quem vê a imagem de Deus em você, que é muito acima do que um corpo e do que um adoecimento. É muito além, assim como a definição da saúde, ela vai muito além. Li posteriormente 2 livros de um autor chamado Henry Nouwen, é um autor cristão, que fala de espiritualidade cristã da maneira mais linda que eu já vi. Ele é um padre, foi um padre que viveu uma vida muito, muito, muito bonita e admirável. Em algum momento de sua carreira, ele deixou tudo para cuidar de pessoas doentes. E ele escreveu um livro chamado Adam, o Amado de Deus.
E o Adam tinha paralisia cerebral e ele cuidou do Adam e ele se deparou com as mesmas perguntas. Por que o Adam existe? Por que existe alguém com debilidade, com deficiência? Esse livro é belíssimo, porque à medida que ele cuida do Adam, a vida dele é aperfeiçoada, ele contempla o Senhor, ele aprende do Senhor, ele medita, ele tem momentos de presença do Senhor e a vida se torna muito mais do que se pode imaginar na sociedade utilitarista. Então ele se depara com a grandeza da vida do Adam e como aquela vida foi capaz de abençoar a dele. Então, o ato de cuidar de alguém é um ato abençoador, que me faz me deparar com as minhas fragilidades, os meus medos, os meus projetos de futuro e também com as paradas, as pausas. Eu não vou poder fazer tudo rápido ou eu não vou dar conta de tudo porque eu preciso cuidar de alguém. Como vai ser esse ato de cuidar? Então, alguém que tem na família um idoso demenciando sabe como é difícil e como vai exigir realmente tempos de pausa, às vezes escuta, cuidado, carinho, e às vezes estresse também, desgaste, não é fácil, né? Esse idoso precisa ser incluído na rotina, ele precisa de aprendizado, né, de momentos de aprendizados novos, ele precisa de momentos de lazer, ele precisa de momentos de unidade, de ser enxergado e de que o outro enxergue ele dentro daquela família. Muitos idosos pioram porque deprimem. Então, eles têm a demência, ok, mas eles deprimem às vezes por questões cerebrais também, mas muitas vezes porque eles dentro da casa começam a parar de ser olhados. Está demente, não sabe de nada, não vê nada. E eles começam a parar de ser olhados. E o olhar é tudo de mais digno que temos para dar para o outro. E lembrem, o olhar que vê a imagem e semelhança de Deus no outro. E, eu não consigo ter esse olhar. Você pode pedir revelação para o Senhor. Que o Senhor te mostre a imagem de Deus, né? O propósito de Deus criar alguém para brilhar a imagem dele. Um homem cego, judeu, cego de nascença. Os judeus achavam que toda doença era um castigo e perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem é cego, quem pecou, ele ou os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais, essa doença é para a glória de Deus, né? Então, como eu vejo a glória de Deus no outro, como eu vejo, eu não estou querendo aqui, não estou pretendendo explicar o sofrimento, tá? É muito curto o vídeo para vir explicar todo o sofrimento humano, ou todas as doenças, ou todos os adoecimentos. A proposta do Senhor para nós não é a doença, nunca é a doença, é a cura, é a saúde total e completa, é a saúde total e completa nele. Mas nós estamos num mundo onde tem doença. E nesse mundo onde tem doença, seja qual for a fraqueza, na verdade, nesse mundo onde tem fraquezas, pela graça, o nome de Cristo é sempre glorificado em qualquer pessoa. Então, não é porque envelheceu, ou não é porque perdeu memórias, ou não é porque perdeu função, que o nome de Cristo não é glorificado naquela pessoa e naquela vida. Mas o nome de Cristo, ele é glorificado na unidade, quando alguém olha outro alguém. Quando alguém junto olha outro alguém. Quando estamos ali, 2 ou 3 em nome do Senhor. 2 ou 3 em nome do Senhor. É relacionamento. É a proposta do Evangelho. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho que dá saúde para os ossos. Isso é o Evangelho que precisa alimentar a minha identidade, porque se eu olho no outro a imagem de Deus, eu lembro que eu também tenho a imagem de Deus. Eu também tenho a imagem de Deus e isso é palavra do Senhor. E quem sou eu para dizer o contrário? Isso me fundamenta. Nada tira de nós a imagem de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Não é isso que diz a palavra? Então, se deparar com alguém idoso que já é mais lento, que precisa do meu cuidado, que precisa da minha paciência, que às vezes eu repito, eu preciso repetir as coisas, faz eu me deparar com uma nova proposta de vida que valoriza pequenas coisas, que valoriza relacionamentos, que valoriza pausas, que não é tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E é uma das ferramentas de várias, entre várias, a me fazer entender o Evangelho, entender a proposta de Cristo para mim. O outro livro do Ernoult que eu gostaria de comentar se chama O Fruto da Solidão. Livro lindo, pequenininho, fácil de ler. Chama-se O Fruto da Solidão.
Esses 2 livros mudaram muito a minha vida e a minha perspectiva a respeito de Cristo e do propósito dele para nós. O Fruto da Solidão nos faz deparar com a vida que tem valor para Deus, não é a vida que é útil o tempo todo. O que nos faz valorosos para Deus não é os nossos atos, é o amor dele, é o olhar dele, é o ser, não é o ter, é o ser, não é o ter. São pensamentos profundos, emoções profundas, é o desconhecido que nós somos, que só Deus conhece. O desconhecido que eu sou, só Deus conhece. O desconhecido do que eu sou em rede, em sociedade, em grupo, só Deus conhece do que nós somos. E essa é a beleza do Evangelho, porque ela traz um Deus amoroso, bom, único e relacional que te criou a imagem dele. Bom, único e relacional também. Não tem a ver com utilitarismo. Não tem a ver. Então, é o que nós somos e não deixamos de ser até o dia que o Senhor soprar a vida nas nossas narinas, até o último dia da vida. Uma vida que glorifica o nome do Senhor e exalta o nome do Senhor através da comunhão, através da unidade, através do compartilhar. Claro que quem cuida de um idoso com demência se depara com questões muito difíceis sobre sobrecarga de cuidado. Muitas vezes fica sozinho, os outros irmãos não ajudam. Gente, se alguém da família tem um idoso precisando de cuidado, a família precisa se juntar, porque a proposta do evangelho é essa: junta para cuidar, junta para cuidar. Não é deixar um cuidando sozinho, porque só ele pode, está todo mundo trabalhando e nem ninguém pode parar. Não, é um convite à parada de todos. Se tem um membro da família precisando, isso é um convite para que todos tenham um momento de parada e refaçam o propósito da vida em torno daquele cuidado, né? Como que isso pode acontecer, para que não pese para ninguém. E a gente sabe que a outra questão é financeira, porque por mais, entendi o evangelho, que bonito, mas eu preciso de dinheiro, mas eu preciso sobreviver, mas eu preciso pagar a conta. Isso nos coloca em xeque de um grande peso que o Senhor não quer que a gente carregue. E eu sei que é desafiador, mas a proposta do Senhor é que façamos isso, né, em união. As famílias em união, as famílias são importantes para o Senhor. E também com a confiança nele. Quando Jesus fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, eu vou suprir. Acredite que o Senhor vai suprir. Então, são muitas coisas na firmeza da espiritualidade cristã que nós precisamos nos deparar para colocar em xeque até isso, porque eu entendo quantas vezes eu não me deparei, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. E aí, quando vem, para um pouco, é difícil parar um pouco e lembrar, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu sustento. Nós vamos juntos, em família, crer que o Senhor é o nosso sustento, que Ele proverá todas as nossas necessidades e que nós podemos parar para cuidar uns dos outros em amor, porque essa é a proposta do Evangelho. Não, mas eu não estou falando de igreja, estou falando de uma família, mas a família é a nossa primeira igreja. É na família, no seio da família, que eu manifesto o amor de Cristo. É no abraço a um filho, é no abraço ao marido, é no abraço, na bênção aos pais, é no cuidado que eu manifesto o amor de Cristo dentro de casa. A gente não foi chamado para manifestar o amor de Cristo na igreja na hora que todo mundo se abraça. A gente é chamado para manifestar o amor de Cristo dentro de casa, porque é o núcleo que ele criou para nós, para o amor dele ser manifesto. Foi a família. A família é a primeira igreja. Bem, quem tiver dúvidas, perguntas ou quiser um aprofundamento sobre essa questão do tema das demências, tá? Envia. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se ele pode ajudar alguém. E se tiverem perguntas, eu posso fazer novos vídeos com mais aprofundamento das patologias, tá? Hoje foi só uma introdução do assunto, que é um assunto delicado. Nós precisamos cuidar de quem está doente, mas também precisamos cuidar de quem cuida, e quem cuida precisa se cuidar. E a principal coisa é renovar nossa mente, né? É renovar a identidade de quem nós somos, o que tem de fato valor na vida, entender que Cristo está conosco e que nós não estamos sozinhos. Todos os dias, meu querido, renove a sua mente pela palavra de Deus. Todos os dias, lembra quem você é em Cristo. Até breve.